Olá, tudo bem? Meu nome é Doutora Soft. Sou a Doutora Soft Nutri do Riso. Você já ouviu falar da análise SWOT? Já ouviu falar ou não? Essa é uma ferramenta usada para os coaches e também usado para lançar um produto no mercado. Eu adaptei essa análise SWOT para a avaliação de seus hábitos alimentares. E eu vou fazer aqui um exemplo de abordagem, mas essa abordagem ela é individualizada e é de acordo com cada cliente, com cada paciente. Então, eu vou colocar aqui só um exemplo de como ela pode ser feita. Então, vamos lá. Vamos começar. Nessa ferramenta, nós avaliamos quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas oportunidades e quais são os seus riscos. Então, vamos fazer aqui uma avaliação, um exemplo de uma avaliação com o paciente, que pode ser você. Deixa eu colocar aqui, coloquei na frente. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você é uma pessoa que tem como os pontos fortes, você é organizado. Você também tem outro ponto forte, que é gostar de atividade física. Você tem um terceiro ponto forte, que é gostar de experimentar novos sabores. E também tem um ponto forte de não ter nenhuma aversão ou restrição alimentar, correto? Vamos falar agora, então, dos seus pontos fracos, que possivelmente você tem. Lembrando que isso aqui é um exemplo. Por exemplo, você tem o ponto fraco, adora doce, gosta de bebidas alcoólicas, não gosta de tomar água e tem preguiça de cozinhar. Vamos supor que essa pessoa e você tem esses pontos fracos. Então, vamos avaliar agora quais são as suas oportunidades. O que você tem de oportunidade para adotar uma filosofia de vida saudável? Sacolão perto da sua casa, tem boas condições financeiras, isso aqui é muito importante, porque isso aqui não são todas as pessoas que têm, não é todas as pessoas que têm. O parceiro gosta de comidas saudáveis, é um outro ponto importante que a maioria costuma não ter. Então, acaba dando uma DR, não é discussão de relação, mas discussão da refeição. E tem um grupo de corrida no condomínio. Olha para você ver que oportunidade você tem. Agora vamos falar dos seus riscos. O que você tem de risco no seu ambiente para você fazer e não conseguir adotar uma filosofia de vida saudável. Padaria ao lado do seu condomínio. Senhor, quando o pão está quase pronto, você sente aquele cheiro maravilhoso. Concordo que é muito difícil. Outro ponto, outro risco, você que faz as compras. Nossa, esse é um risco que a maioria das pessoas, por incrível que pareça, até os homens correm, você pode acreditar. Outro risco é futebol com os amigos. E aí que vai? Aí é cervejada, aí é churrascada, aí é bebedeira. É um risco importante que deve ser considerado. Encontro de família. Nossa, esse aqui é um dos piores. Você não acredita como que isso é complicado. Agora vamos fazer, então, com tudo que nós levantamos aqui, vamos fazer agora o nosso SWOT de verdade. Ver o que você tem, por exemplo, de pontos fortes e ver o que você pode fazer com eles. Olha que interessante. Vamos supor que você tem, como eu falei, o ponto forte, organização. Uma forma é você fazer as compras da semana. Assim você não correrá de ficar sem comida saudável em sua casa. Um outro ponto forte, gosta de atividade física. Iniciar uma atividade física que gosta, porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Gosta de experimentar novos sabores. É um outro ponto forte incrível, porque uma das grandes dificuldades são aquelas pessoas que não gostam de nada. Então, comer saudável é mais difícil do que você pensa. Então, você pode usar a alquimia do sabor e inventar novos pratos saborosos e saudáveis. Outro ponto forte, né? Não tem nenhuma restrição ou aversão alimentar. Se você tem uma restrição, você não gosta de comer, é um problema. Você ter uma aversão
é um problema. Agora, se você tem uma restrição, por exemplo, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, algum tipo de alergia, aí já é um ponto importante. Então, você pode, todos os dias, experimentar algo inédito. Agora, lembrando que você fará isso se você não tiver nenhuma restrição. Tem diferença entre aversão e restrição. Restrição, quem tem algum problema de saúde, por exemplo, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, então você não provará alimentos assim. E se você tem, por exemplo, uma doença celíaca, se você tem algum tipo de alergia alimentar, por exemplo, não pode comer peixes, então você não vai experimentar peixes, correto? Então, se você tiver uma aversão, você vai experimentar cada dia um alimento novo. Vamos falar agora dos seus pontos fracos. Esse é o mais importante que a gente deve abordar. Se você adora doces, não colocar na despensa doces ou comer a metade do que comia antes. Já será um bom começo. Gosta de bebidas alcoólicas. Uma boa alternativa seria você alternar bebidas alcoólicas com água. Já irá amenizar e você irá consumir a metade do que consumia antes. Outro ponto fraco, não gosta de tomar água. Nossa, isso é o pior de todos, pois o metabolismo precisa de água e água emagrece. Então, se você não gosta de água, uma opção é você tomar águas saborizadas, que irão dar o sabor à água. Então, você irá tomar a água com mais prazer. Outro ponto fraco, preguiça de cozinhar. Então, você pode fazer pratos simples que ressaltam o sabor dos alimentos. Usando ervas e condimentos, você irá fazer. E uma preparação saborosa não necessariamente é uma preparação complicada. Um peixe grelhado bem feito vai ter o mesmo gosto, você vai ter a satisfação de comer tanto quanto uma panqueca. Um frango grelhado bem feito substitui muito bem o estrogonofe, ressaltando que alimentações saudáveis normalmente são simples. Guarde isso. Agora vamos falar das oportunidades. Vamos falar aqui que você tem um sacolão perto da sua casa. Então você sempre terá alimentos frescos. Então é uma oportunidade que você deve aproveitar. Você tem boas condições financeiras. Isso aqui é a cerejinha do bolo. É o mais importante de tudo e muitas vezes. Embora comer saudável não necessariamente precisa ser caro. Então você pode fazer comidas saudáveis e poderá incrementar, por exemplo, alimentos funcionais que poderão dar um up na sua alimentação, porque alimentos funcionais, eles dão uma turbinada na perda de peso. A oportunidade, se você tem um parceiro que gosta de comidas saudáveis, então se una a ele e pare com o DR, de discussão da refeição, e passe a comer saudável. E tem aqui grupo de corrida no condomínio. Por que não participar desse grupo? É uma oportunidade que o universo está te dando. Então vamos às ameaças. Essas aqui é a última, mas não é a menos importante. E que você deve prestar atenção. Se você tem padaria ao lado do condomínio, você vai fazer o quê? Não ir à padaria com fome. É uma opção. Porque quando você vai com fome, você querá experimentar o que acabou de ficar pronto. Outro ponto importante é que você que faz as compras, também não ir ao supermercado com fome. Vá ao supermercado saciado, assim você irá evitar se sentir tentado a comprar guloseimas. Outro ponto importante que é uma ameaça é futebol com os amigos. Então, aproveitar esses momentos para se integrar com os amigos, para conversar, para se divertir e tirar o foco da comida. Muitas vezes, a diversão com os amigos é mais importante que ficar comendo o churrasco. E o encontro com a família. Esse é um muito importante que causa muitos problemas. Então, você pode levar para sua família a preparação saudável. Tenha certeza que muita gente vai comer. Por incrível que pareça, as pessoas têm preguiça de fazer comida saudável. Eu morava num condomínio que fazia o churrasco na área comum, os moradores se uniam, ninguém levava salada. Mas quando eu levava uma bandeja de salada desse tamanho, eu voltava para casa com a minha saladeira vazia. Muitas vezes as pessoas não comem por preguiça de preparar. Então,
você pode fazer isso. Então, esse aqui é um exemplo de SWOT estratégico que eu faço com os meus pacientes e posso fazer com você também. Aqui você irá saber quais seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas oportunidades e quais são as suas ameaças. Pois se você souber disso, ficará muito mais fácil você conseguir adotar uma filosofia de vida saudável. A mente é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica e mais ela pode se expandir. Então, use sua mente, use a sua imaginação, inclusive para perder peso. E o que você pensa é o que você tem, porque o que você pensa gera um sentimento que gera um comportamento. Então, pense saudável, não pense em perder peso, pense em ser magro. Você verá que isso fará grande diferença. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Esse aqui foi um exemplo rápido de um SWOT estratégico. Se você quiser, eu posso fazer o seu SWOT estratégico, o SWOT da sua alimentação, que é analisar os seus pontos fortes, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças. Um beijo e até o próximo vídeo.